respeito dela. E hoje, recebendo o convite do acompanhar o sempre estar comigo, queremos aqui prestigiar o lado da Deus e receber vitória. Estou feliz de rever algumas pessoas conhecidas, inclusive aqui pelo Pedro do Alvito, que é amigo e parceiro nosso, desde a época que não pregava, porque era vitória, né? Na época do pastor Silva, o qual aprendemos bastante. Eu quero deixar minha participação aqui nesta madrugada, no livro de João, capítulo 11. Eu vou ler aqui um versículo para esta madrugada. Louvo a Deus porque já ouvi grandes coisas aqui e não há necessidade de roteiros. João capítulo 11, versículo de número 34 diz assim: E perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Diga comigo: vem e vê. Repita mais forte comigo. Diga: vem e vê. Amados, quando eu olho para esta passagem bíblica, ela nos apresenta um segredo muito grande. Talvez alguns leitores passem despercebido na narrativa, mas se os irmãos pararem a lembrar o texto, você vai perceber e entender que o texto ele é muito rico. Quando a Bíblia Sagrada narra a história de Lázaro, Jesus Cristo estava em Bereia. Jesus estava ministrando para algumas pessoas em uma pequena aldeia longe de Betânia, quando ele é informado que o seu amigo Lázaro estava enfermo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus permaneceu alguns dias ainda onde ele estava. E é notório aqui, porque a Bíblia nos menciona que Jesus Cristo, falando com os seus discípulos, motivando eles a irem junto com ele a Betânia, porque o seu amigo Lázaro estava enfermo, os discípulos de Jesus agora se vê como oposição do próprio Cristo. Eles se colocam como antagônicos de Jesus, tentando impedir Jesus de ir até Betânia, porque anteriormente ele quase foi apedrejado quando ainda estava em Jerusalém, e agora ele queria caminhar para o mesmo caminho onde ele havia saído há dias atrás. Quando eu olho para esse texto, o texto me apresenta, presbítero Luiz, pelo menos 3 pontos aqui. O primeiro ponto é a enfermidade de Lázaro. Quando eu olho para isso, acerca de enfermidade, a Bíblia nos relata no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia nos faz um paradoxo entre duas coisas. Se seguir a palavra, se seguir a lei, é bênção. Se não seguir, é maldição. Bênção lançada sobre um monte e maldição lançada sobre o outro. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada acerca de enfermidade, o que me vem à mente é a passagem de Mateus capítulo 8, a passagem de um leproso. A Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 5 de Mateus que Jesus sobe ao monte, e no capítulo 8 de Mateus Jesus está descendo. E o que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz que veio um leproso e o adorou. O que mais me chama a atenção é que o homem adora Jesus e continua adorando o leproso. O que a Bíblia está dizendo aqui, eu já vou aplicar, mas deixa-me fazer aqui uma situação mais aprofundada. Acerca da lepra, eu sempre me vi me perguntando aonde é
Cristo de Nazaré. É papo furado. O homem estava morto, mas não perdeu o nome. Jesus chamou de tudo pelo nome e ele atendeu e saiu para fora. É a terceira fase da vida dele. Ele está agora revivificado, ou melhor dizendo, ele está ressuscitado. Não é bem essa palavra, porque essa transliteração é permitida ser usada apenas para Jesus Cristo, que é considerado o único ressurreto. Então eu posso garantir que Lázaro, ele reviveu, vamos dizer assim. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada aqui, o show que Jesus deu aqui é interessante dizer, porque Jesus não estava sozinho na frente do túmulo, estava com os judeus que vieram consolar as suas irmãs. E Jesus aproveita a situação, chama Lázaro, ele ressuscita, e aqueles que estavam chorando a morte do homem, agora tem que ficar de boca aberta, porque o homem está ressuscitado. Tinha muita gente, irmão, chorando a sua derrota, chorando a sua desgraça, mas com os próprios olhos vão ver sua vitória, vão ver sua vitória, vão ver sua vitória, vão ver sua vitória, vão ver sua vitória. Quem acredita, levante a mão direita. Quem acredita, levante a mão esquerda, feche os olhos que eu vou profetizar. Só quem está sentindo a presença do Senhor já pode adorar, já pode adorar, já pode adorar. Deus quer fazer com você o que fez com Lázaro, te tirar de dentro da sepultura e mostrar para aqueles que estão chorando lágrimas de desgraça que você não precisa morrer. Amados, eu vivi durante 7 anos. Eu cantava para cima e para baixo em Cuiabá. O Luiz lembra disso? Quando eu presenciei isso algumas vezes no Alvorada. Eu ia para o Alvorada de bicicleta e às vezes ia de a pé cantar. Chegava em algumas igrejas para cantar. Aí tinha um grandão lá, irmão, pode ser porque eu outro dia. Também graças a Deus, nunca fui de competir, nunca fui de brigar por oportunidade. E sempre as pessoas ligavam em mim. Parei de cantar, tem mais de quase 10 anos. Hoje estou pregando. Aí as pessoas chegam em mim e falam: canta, você é logo uma bênção. Você é logo uma bênção. Depois que eu morri, todo mundo quer ver cantando. Mas quando você está na bênção, quando você quer cantar, muitos querem travar o seu ministério, querem pedir para você, mas eu quero profetizar. O rei de Deus chegou aqui, ó, para abrir a sepultura. Você não vai ficar nela. Você não vai ficar nela. Fica de pé comigo, por favor. Pega na mão de alguém que está do seu lado, por gentileza. Fala para essa pessoa com carinho assim: você eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda também, me motive. Em nome de Jesus Cristo, não desanime esse irmão que está do seu lado. Se ele não prega bem, não prega bem, não interessa. O professor está aqui, já chamou ele, então ajuda ele. Porque eu encontro de gente que me perdoa até pastores. Eu vim falando isso com alguns pastores amigos nossos. É uma tribulação. Se você prega dentro do escopo, dentro da homilética, reclama. Se você faz bagunça, reclama. Se você quebra o golpe, reclama. Mas tá bom para esse povo, irmão. Deixa o Espírito Santo Deus agir.